Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e, no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Todos juntos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Senhor, Tua palavra está diante de nós e o nosso desejo é que o Senhor nos fale ao coração. Em nome de Jesus. Amém. A justiça que vem do alto. Provérbios 29, 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Esse é o tema da nossa pastoral, do boletim de hoje. E eu quero lhe convidar a pensar expositivamente, especificamente nesse texto do profeta Jeremias, capítulo de número 17, quando ele afirma: maldito é o homem que confia no homem. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Esse é um versículo, daqueles versículos que grande parte da população usa equivocadamente. Usa sem entender o seu contexto e o seu propósito. Porque o texto não está falando aqui de relações humanas, de sociedades, de casamento, de acordos humanos que nós fazemos todos os dias, de tempos em tempos. E aí, quando dá errado, qual que é a frase que a pessoa fala na mesma hora? Maldito é o homem que confia no homem. Mas esse não é o propósito do texto. Mesmo porque, meus irmãos, se formos parar para pensar nesse sentido, maldito o homem que confia no homem nesse sentido, nós não vamos fazer nada. Vamos viver isolados, sem acordo, sem casamento, sem nada. Por quê? Nós precisamos uns dos outros, mas o texto está direcionado a nós mesmos primeiramente. Maldito o homem que confia em si mesmo, ou maldito o homem que põe a sua confiança em outro, a não ser Deus. Perceba que a Bíblia, ainda mais assim, o Antigo Testamento, ele é recheado de paralelismo e alguns deles antíteses, que você vai perceber que ele apresenta um argumento e logo em seguida outro argumento contrário. Porque o texto vai dizer que bendito é o homem que confia no Senhor, que põe no Senhor a sua confiança. Olha aí o texto. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito, verso 7, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Certa vez, reunido em um dos conselhos que eu fiz parte, um jovem presbítero, um ano mais novo que eu, na época, ele disse essa frase: os homens se frustram demais da conta e a culpa, na maioria das vezes, é do próprio homem. Entra num relacionamento e deposita toda a sua confiança naquela pessoa, no sentido de que aquela pessoa veio para preencher todo o seu vazio, todo o seu eu. E o que vai acontecer? Na maioria das vezes, vai se frustrar. Porque está fazendo errado. Está colocando esperança naquele que não é Deus, que não é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E nós, então, estamos aqui para aprendermos com o Senhor.
Quando medito nesse texto, diz a pastoral, percebo então que nós precisamos reavaliar as nossas intenções do coração. O texto está falando do coração, ele termina dizendo no verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ah, não, mas meu coração está mandando eu fazer isso. O nosso norte, meus irmãos, não pode ser nós mesmos, não pode ser o nosso coração. O nosso norte é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos direciona, o que a palavra de Deus nos ensina a fazer, ou deixar de fazer. Esse é o norte de cada um de nós, cristãos. Somos servos do Deus Altíssimo, e Ele tem nos chamado a confiarmos exclusivamente no Senhor, na sua graça, na sua bondade, na sua fidelidade, no seu amor grandioso. Que alegria, meus irmãos, podermos iniciar essa semana, desse domingo de escola bíblica dominical, depositando em Deus a nossa confiança, depositando no Senhor a nossa fé. E é interessante que, quando ele fala das condições e fala das consequências, ele diz sobre aqueles que são malditos, daqueles que confiam no próprio homem, num político, num rei, alguém que está sobre a sua vida, ou num relacionamento, como se aquilo ali fosse tudo para ele. Agora seus problemas foram solucionados, mas o texto bíblico diz, maldito, porque será como o arbusto solitário no deserto. Querido, que tristeza, arbusto no deserto, solitário, fica sozinho, fica chorando pitanga, porque está colocando esperança em homens, e está colocando esperança em si mesmo. Ah, não, eu posso, eu consigo, né? E aí você vai, até que você chega e entra numa depressão fortíssima. Por quê? Porque vai chegar um momento. Coloque a sua confiança no Senhor. Vai ficar solitário no deserto. O texto ainda continua dizendo. Ele diz assim, quando vier o bem, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada, inabitável. Aí, o contrário, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, porque o rio está ali próximo, porque a palavra de Deus está ali próximo, que é fonte de água viva para todos nós. Está vendo a diferença? E esse texto, ele é um texto que vem do Salmos de número 1. Quando nos ensina que nós não podemos, bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, aí a ideia de que essas três versões, elas se tornam também para a palavra de Deus, está subentendido isso. Antes, pelo contrário, bem-aventurado é aquele que anda com a palavra de Deus como direção, é aquele que para ouvir a palavra de Deus, é aquele que se assenta para estudar a palavra de Deus. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro. No devido tempo dá o seu fruto, folhagem não murcha, não deixa de ser verde. Tudo quanto ele faz, que ele coloca a mão para fazer, será bem sucedido. Bênção ou maldição? Maldito é o que confia no homem, bendito é o que confia no Senhor. Eu te desafio hoje a pensar dessa forma, eu te desafio hoje a colocar em prática isso. Tirar os olhos de si mesmo ou de outro e coloque os olhos e a sua esperança no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó disse isso no momento mais difícil da sua vida. A minha esperança é o Senhor, porque enganoso é o coração, mais corrupto que todas as coisas. Enganoso.
é o coração. A pastoral termina. Descanse seu coração em Deus. Creia em Deus. Honre e respeite a Deus. Não coloque sua esperança em políticos, partidos, guias ou até mesmo nas coisas materiais. Que a nossa esperança esteja em o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Coloque sua vida diante de Deus. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Salmos nos diz que Ele fará sobressair a nossa justiça como a luz ao meio-dia. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a nossa esperança está no Senhor, Deus Todo-Poderoso, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós não somos nada se não for com o Senhor, pelo Senhor, para o Senhor e pela força do Senhor. Quem nós somos, ó Deus? Basta o Senhor puxar o oxigênio dessa terra e todos nós morreremos. Nós estamos vivos porque o Senhor assim o disse e o quer. Nós estamos aqui porque o Senhor nos convocou. Aleluia, Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça infinita, que apesar das nossas falhas, inúmeras falhas, nos chamou para desfrutarmos da graça. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós somos como árvore que é abençoada junto aos ribeiros das águas, as fontes das águas, que é a palavra, que é Jesus, e que leva bênção, leva fruto para outros, leva sombra para onde vai. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. Muito obrigado, ó Pai, por essa palavra, e nós desejamos nesta manhã, Pai, colocarmos a nossa confiança única, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, nossa fonte de esperança. Amém? Amém.